Olá! Hoje vou contar para vocês a história do pequeno polegar. O polegar é o nome de um dos dedinhos da gente. Todos eles têm um nome. Vocês já ouviram isso? Este é o polegar, este é o indicador, que a gente indica. Este é o dedo médio, este é o anelar, onde a gente coloca o anel, e esse é o dedo mínimo, o pequenininho. Ele pode ser, também podemos chamar de dedo mindinho, seu vizinho, maior de todos, fura-bolo, cata-piolhos. Que tal? Mas sim, vamos voltar ao polegar. Era uma vez um pobre lenhador que tinha 7 filhos. Ele era muito pobre. E 7 filhos. O caçula era tão pequenino que se chamava Pequeno Polegar. Quando ele nasceu, ele não media mais do que o dedo polegar. Imagina, quando ele nasceu, porque quando ele ficou grande era desse tamanho, quando ele nasceu devia ser menor ainda, né? Então, aí ele foi chamado de Pequeno Polegar. Uma noite, na cozinha, o lenhador, conversando com sua mulher, preocupado como dar comida para aqueles filhos todos. E aí disse para a mulher dele: querida, nós não temos como alimentar essas crianças. Amanhã vou levá-los para dar uma volta na floresta e vou deixá-los por lá para ver se alguém aparece e cuida deles. O pequeno polegar tinha levantado para beber água e, como ele era muito esperto e bisbilhoteiro, ficou escutando a conversa dos pais. Passou a noite inteira pensando no que ele poderia fazer para conseguir achar o caminho de volta para casa, caso o pai dele deixasse-os mesmo lá na floresta. Na manhã seguinte, o lenhador chamou as crianças. Crianças, vamos passear na floresta, ver se a gente acha umas frutas. Só que o pequeno polegar já sabia o que ia acontecer. E aí pegou um pão na cozinha, escondido, botou no bolso e iam caminhando e jogando um pedacinho do pão para marcar o caminho. Eu sei até outra história com isso, do pão jogando no caminho. A história de Joãozinho e Maria, depois me cobrem para eu contar. No final do dia, as crianças se distraíram brincando e quando perceberam, seu pai havia sumido. Assustados, todos começaram a chorar. O pequeno polegar falou para seus irmãozinhos: não chorem, sei como vamos fazer para voltar para casa. Basta seguir o caminho que eu fiz com as migalhas de pão. Aí todos ficaram felizes. Começaram a seguir as migalhas e um pouco mais para frente perceberam que os passarinhos haviam comido todo o pão que ele jogou pelo caminho. Sem saber o que fazer, eles começaram a caminhar pela floresta. De repente encontraram um castelo muito grande e resolveram bater na porta. Tum, tum, tum. Uma senhora muito boazinha atendeu as crianças, deu comida, deu água e disse que podiam descansar à vontade. Só que ela contou que o dono do castelo era um gigante muito malvado, porque ele tinha tomado do rei aquele castelo. Ele chegou, prendeu o rei na masmorra com a filha dele, do rei, e aí tomou conta do castelo e que ele era muito malvado e devorava as criancinhas, mas que ele estava viajando. Então falou: se ele aparecer, eu chamo vocês e vocês fogem daqui. Aí ficaram lá alguns dias, né? No meio da noite de um belo dia, o gigante apareceu de surpresa em casa. A senhora correu até o quarto das crianças e mandou-as fugir depressa. O gigante sentiu o cheiro de criança no ar e começou a procurar pelas crianças. Elas pularam a janela e correram para o bosque. O malvado ficou tão zangado porque deixou escapar aquela comida toda, 6, 7 crianças. Calçou as botas mágicas e saiu correndo atrás dos 7 irmãozinhos.
Ele correu a noite toda e não encontrou os meninos. De repente, ele estava tão cansado que resolveu deitar para descansar. E aí ele dormiu bem rápido, ele dormiu, pegou no sono. O pequeno Polegar, que era muito sabido, vendo que o gigante roncava alto, roubou as botas do gigante. E graças a essas botas, as crianças conseguiram voltar para casa. Sem as botas, o gigante perdeu seus poderes e foi embora para um lugar muito distante. O rei, que estava preso na masmorra, pôde sair de lá. Aquela senhora que ajudou os meninos abriu a masmorra, soltou ele com a filha e ele começou a procurar pelo pequeno Polegar. Ele era o rei. E aí ele encontrou o pequeno Polegar e disse assim: você agora vai ser o meu mensageiro, você vai trabalhar para mim. Os pais ficaram muito felizes. E aí, Polegar trabalhando, eles não passaram mais fome e o papai se arrependeu do que tinha feito, prometeu que jamais faria aquilo, de deixar os filhinhos. Ele estava com medo dos filhinhos dele morrerem de fome, mas ele ficou arrependido. E aí, o pequeno Polegar trabalhando, teve dinheiro para o papai comprar comida para tudo, e aí tudo se resolveu e ficou bem. Não é linda essa história? Eu achei muito legal. Ele tão pequenininho, olha só, gente, do tamanho desse dedo. O seu dedinho ainda é menor do que o meu, e ele devia ser assim, do tamanho do dedinho de vocês. Eu sei que o pequeno Polegar salvou o reino e ainda salvou a família dele toda. Não é legal? Um beijo.